Oi, pessoal, boa noite! Hoje eu vou aqui entrevistar a Gica Origamis, que é uma origamista e contadora de histórias. Eu encontrei ela aqui pela internet e fiquei apaixonada com o trabalho dela e tenho certeza que vocês vão ficar também. Então acompanhe aqui a conversa comigo hoje, manda para todo mundo que vai ser muito especial. Eu tô muito curiosa para conhecer a história dela. E vou colocar aqui marcada os comentários. Vamos receber ela. Oi, Olá, Gica! tudo bem? Tudo bem? É assim mesmo que eu falo o seu nome? Ou tem alguma outra forma que você prefere que eu te chame? Não, Gica tá ótimo. Que bom, Gica. Eu sou a Iris. A gente está se conhecendo aqui hoje, né? Mas eu estou muito empolgada e emocionada com a nossa conversa. Vou esperar esses minutinhos para a gente ir chamando as pessoas, para Tranquilo, a galera vamos chegar e chamar então. escutar a nossa conversa. Vou colocar aqui Beleza. como comentário. Essas coisas as partes técnicas assim como que fala? Gravar comentário, todas essas coisas eu ainda me embanando um pouco. É, Colocar ele fixo, né? Que fala. Nossa, menina, vou falar pra você que eu tive uma ótima experiência assim com essa questão de lives agora na pandemia, mas essa parte assim mais técnica ainda me falta um pouquinho, tô aprendendo. faz com bastante frequência? Oi? Você faz com frequência? Eu estava fazendo todos os sábados Massa demais. live. Fiz por. A gente fez 12 edições do Dobre Conta, que eu vou conversar um pouquinho melhor com vocês sobre essa experiência, esse Sim, projeto do Dobre quero, Conta. quero conhecer. Mas foi uma ótima experiência de live, assim, eu comecei bem envergonhada, assim, e foi ótimo, assim, a experiência mesmo. Que Tô bacana. mandando para um monte de gente aqui, tô Isso, mandando na pessoal, minha lista aproveitem também inteira. vocês que estão entrando para poder mandar para outras Seja pessoas. bem-vindo. Hoje estou conversando com a Gica, que assim como eu tem cabelo curto, assim como eu amo origamis e assim como eu uso origamis para contar histórias. Na hora que eu te encontrei, eu falei assim: tem alguma coisa aí, ué? Foi muito interessante, disse que eu também não tinha contato com o seu trabalho, e na verdade, assim, foi uma grande revelação, né? Eu acho que as entrevistas são sempre muito boas porque ajudam a gente a alinhar as nossas propostas, né? O nosso caminho, pensar o que a gente percorreu até aqui. E aí eu fiquei, né, brincante. O que é o brincante, né? E aí eu cheguei à conclusão que, assim, todo professor é um brincante, assim, pelo menos o pedagogo é um brincante, porque é a base do trabalho com a criança, é a brincadeira, é a forma efetiva, facilitadora de alcançar alguns objetivos, inclusive educativos, é através da brincadeira. Que legal. E, enfim, muita aprendizagem. Sim, Então, eu acho que eu cheguei nessa conclusão. Eu sou uma brincante também, pela própria profissão, pela própria especificidade. Então, eu estou atuando nesse universo brincante, mas eu nunca tinha parado para pensar assim mesmo, assim, com esse uhum. olhar dessa parte profissional do brincante. O brincante é aquele que brinca, a palavra vem desse lugar, né? Tem também a palavra brincante da cultura popular, né? Que brinca nas manifestações populares. Então ele fala, eu vou brincar o Uhum. coco, enfim. E aí a gente pega um pouco desse contexto também, que é da nossa cultura, para brincadeira. Todo mundo que brinca é um brincante, né? Quem tá na brincadeira brincando é o brincante. E quando a gente chama esse termo, né, profissão brincante, a gente fala um pouquinho disso, né, de trazer isso também como uma forma de viver, de fazer uma renda com algo divertido e prazeroso também, mas, claro, sem deixar de lado a valorização da infância, né, e da Sim. arte. Ó,
Uma amiga querida, Celina, está aqui, que é origamista e professora de origami. Que Também tem muita incrível! história bonita para compartilhar. Ô, Dica, eu comecei a usar os origamis para substituir. Eu fazia bichinhos de balão, porque eu achava que todo recreador de festa tinha que fazer bichinho de balão. E aquilo me incomodava, sabe? Porque estourava, era bem descartável e outras questões também. E o Sim. origami veio como um substituto, foi tão legal e está sendo tão rico. É importante perceber as possibilidades, né? Eu acho que o mais interessante e o mais marcante para mim em relação ao origami é o poder de transformação. Então, assim, qualquer papel pode ser transformado numa coisa com muito mais significativo, com um propósito. Ele pode contar uma história, ele pode fazer parte da história de alguém a partir daquele momento. Então, uma ressignificação muito grande de um objeto simples que todo mundo tem acesso. Então é muito democrático, né? Eu gosto de falar sobre né, origami, é uma coisa assim, um nome sofisticado, e algumas vezes isso atrapalha as pessoas a olhar para de fato o que, que é atividade, que é dobrar um papel. E aí, né, a gente brinca assim com esse termo de dobrar e origami, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, origami eu não faço, mas dobrar um papel todo mundo dobra. Então, assim, vamos pelo lado mais fácil. Vamos Aham. dobrar. Dobrar é possível, todo mundo já dobrou, entendeu? Agora, tem níveis de dobras assim estrondosos que nem eu ainda ousei Eu tentar. também. Mas é muito bacana, é muito amplo. É uma arte, isso mesmo, né? Tem os níveis, né? E por trabalhar com criança, eu acho que você e eu, a gente usa essa simplicidade também, né? De não ir sempre no modelo avançado. Então, eu vi que você, às vezes, ao invés de fazer aquele dinossauro que tem milhares de dobras, você faz um dinossauro maior, com alguns elementos, algumas cores. Não sei se você desenha, se você faz colagem. Conta pra gente. Então, o processo é muito diferente, assim, muito diversificado. Não existe assim um fazer, ah, toda vez eu começo com isso. Eu falo que tem dobra que nasce da história e tem história que nasce da dobra. Então, assim, existe essa flexibilidade. Então, às vezes a gente encontra um modelo que, primeiro, sendo brincante, sendo contador de histórias, sendo o artista no geral, que passa essa arte para frente, nós temos as nossas preferências, aquilo que nos toca, que nos move. Então, assim, eu sempre passo por um processo de parte de mim, sempre um interesse estético no objeto que me agrada. E é claro, a gente sempre olha para quem vai estar recebendo aquilo, se é uma criança, se é um adulto, a temática, a gente sabe as especificidades do próprio desenvolvimento, né? Crianças menores talvez não dobrem tanto quanto crianças maiores. Mas todo esse pensar, esse olhar, né, ele parte sempre de uma vontade nossa mesmo, né? Então eu gosto de dobrar, então consegui incorporar isso que eu gosto de fazer num fazer profissional, né? Então eu gosto muito de trabalhar o papel, né? Então assim, as professoras cada uma tem a sua especificidade, tem o EVA, tem os recicláveis, tem toda essa gama de materiais que a gente sabe que existe, que as pessoas usam, mas o papel, para mim, por ser mais democrático, é o mais legal. Então, eu tenho que fazer tudo com papel. Então, assim, se é um objeto, eu vou começar a mostrar minha coleção Sim, a pequena gente que eu quer trouxe ver, a aqui. gente quer ver. Tem cada coisa linda que você faz. Esse ó, ele é todo feito de recortinho. Então, todas essas bolinhas são pequenos recortes feitos com estilete de precisão, que vamos E dizer assim, que é o kit da dica, assim. Então, assim, tem coisas muito pequenininhas, aí tem coisas mais elaboradas, mas todos os detalhes são feitos de papel, então você não né? usa Então, canetinha? uso canetinha. A canetinha é sempre uma opção para quando a gente não tem os papéis coloridos. Então, assim, eu gosto bastante de mostrar essa flexibilidade que, de repente, o papel de origami em si, eu mesma demorei para ter. Uhum. Então, se você pode usar uma canetinha bacana para colorir, também é super, super válido. Eu sempre ofereço essa opção primeiro. Nas lives, eu sempre ofereço aprender a tirar o quadrado do papel retangular, porque a gente sabe que a facilidade de encontrar papel quadrado não é grande, Sim. entendeu? Então,
e é um pouco difícil. Então, eu sempre parto do princípio do papel que você tem na sua casa. E eu sempre abro a possibilidade. A gente usa canetinha sim, mas também usa recortes. Aproveita todo pedacinho de papel, eu gosto de economizar. Eu até brinco que eu tenho uma pasta de papéis assim, desse tamanho até desse tamanho. Tudo que eu posso aproveitar, eu vou guardando. Então, tem essas duas opções. Dá para trabalhar só com papel, dá para usar marcador, dá para usar cola, dá para usar tesoura. Tem gente que fala que origami, é só dobra, não pode ter nenhuma interferência de outro objeto que não seja suas mãos. Tem gente que é mais flexível. Eu sou super flexível. Mais da palavra, dobrar, então eu considero como a arte de dobrar o origami mesmo. Que massa, muito legal, Gica. E aí a gente já foi se atropelando aqui, né, você veio trazendo e eu sou curiosa também, eu gosto muito dos origamis, eu fico mesmo maravilhada, encantada com as possibilidades da Sim, ludicidade mesmo, disso, da gente pegar o nada e fazer virar tudo, né? Aquele papel que está sim. jogado na gaveta virar um avião, um barquinho, um dinossauro, tatu bolinha, inúmeras possibilidades, né? Então eu fico muito encantada, mas eu Muita quero demais. saber um pouco mais de você, de onde você é, qual é a sua história. Conta um pouquinho pra gente de onde que a Gica virou Gica Bom, Origamis. de onde veio a Gica Origamis? Bom, a Gica é uma pessoa que sempre teve inclinação para essas veias artísticas. Então, eu sou neta de artesão, filha de artesã. Então, tudo isso sempre esteve assim envolto na minha família, essa atmosfera de pegar e fazer, de usar a arte para se manifestar, usar a arte para vender também, porque vem de uma família empreendedora que usa a sua própria arte, né, como uma forma também de renda. Então, assim, tem essa parte da Giovana que veio dessa família e que sempre teve muita facilidade para se conectar com as crianças. Então, desde pequena, isso já era uma coisa fácil, né? Eu me dava muito bem, eu gostava, eu me relacionava com crianças de diferentes idades. Isso foi aperfeiçoando até eu buscar de fato, a pedagogia como a resposta, então, de toda essa inclinação, de toda essa conexão que já acontecia. E a dobra, ela foi uma coisa que aconteceu na escola. Então, enquanto profissional da educação, trazer isso de volta foi uma busca na minha própria história, né? Então, ter visto origami na escola, né? Ter aprendido a dobrar nosso pássaro famoso de suru na escola. Então, aprendi a dobrar e na faculdade eu ressignifiquei isso, entendeu? Então, na graduação de pedagogia, foi ressignificado. Tanto origami no uso pedagógico puro, né, como um objeto, um recurso auxiliar, como objeto facilitador da prática pedagógica, que a gente sabe que é a materialidade, falando nos termos técnicos. As materialidades, então é a criança poder tocar, poder mexer, poder manipular. Então, tudo isso tem muito a ver com origami, independente da idade, se a criança consegue dobrar ou não. Mas isso foi se tornando assim um fazer muito rico assim na minha prática. Então, tanto unificar isso com os conteúdos didáticos mesmo da profissão, quanto nos estágios que eu tive a oportunidade de participar. O SESC foi uma grande abertura, foi um divisor de águas para mim. Então, eu estagiei, né, na unidade aqui de Araraquara do SESC, e foi assim transformador ver que na minha profissão, em pedagoga, eu poderia usar a arte e educação para ensinar também. No E Sesc que não fossem Escola, conteúdos Gica? congelados. Oi? Sesc Escola ou Sesc como um espaço de lazer? O SESC como espaço de lazer. A gente, dentro do meu curso, por exemplo, eu consegui um estágio para trabalhar no programa Curumim. É um programa de educação não formal que tem a base a ludicidade, o aprender brincando, os jogos, a autonomia da criança. Então, foi um super espaço para testar todas as possibilidades, sabe? De você se colocar. Então, eu descobri muitas coisas. Eu me redescobri enquanto origamista, eu me redescobri enquanto brincante, porque olha, eu olho para esse estágio e falo, nossa, mas eu brinquei tanto. Aprendi novas brincadeiras atuais com as crianças, meus pais.
eu não conheci na minha infância. Então foi assim uma super experiência, né? E a partir dessa experiência foi que a Dica Origamis, né, surgiu de fato. Então unindo todo esse conhecimento pedagógico, educativo, com toda essa possibilidade da arte e educação, do aprender brincando, porque funciona, entendeu? É lindo quando você olha e fala, nossa, dá certo. É possível trabalhar com temas super, vamos dizer assim, talvez difíceis de você falar que você vai ensinar para uma criança, mas que através da brincadeira você consegue incorporar um jogo, você consegue ali incorporar o fazer, o ensino, mas ao mesmo tempo numa coisa leve, fluida, que a criança vai brincar, que vai levar aquela experiência para a vida. Então, assim, eu acho que foram muitas contribuições, tanto a experiência deles comigo quanto eu com eles, assim, foi uma troca muito intensa. E a Gica seguiu a carreira de pedagoga, então eu sou professora da educação infantil, é desse lugar que eu falo, hoje é desse lugar que eu busco as minhas inspirações e que eu projeto os meus fazeres, né? Então, essa é a Gica, pedagoga que usa origami na contação de histórias, que usa origami nas cantigas populares, que usa o origami para se conectar com as pessoas de todas as idades. Uhum. E aí veio mais a experiência do origami depois da contação ou você se inspirou na contação e depois no origami? Os dois, eles surgem muito alinhados, porque o origami ele já fazia parte de um fazer hobby, mas Uhum. não foi tão aperfeiçoado na minha vida quanto foi profissionalmente alinhado ao fazer pedagógico. Uhum. Então, assim, os dois surgem juntos, porque quando a gente se for, enfim, o fazer na educação infantil está totalmente atrelado com a brincadeira, com o lúdico, né? Com as relações, com a experiência, com a materialidade, enfim. É lindo, a gente propõe os assuntos, eles surgem, os temas, eles surgem, a gente consegue ver aquilo funcionando. Então, assim, foi muito bacana. Claro, tem muita coisa que não funciona, que demora muito tempo para você organizar o seu fazer, mas é da experiência, das tentativas e dos erros que a gente vai trilhando um caminho. Então, assim, agora na pandemia que eu tive a oportunidade de me aprofundar mesmo e pegar os dois juntinhos, assim, vamos dar um mergulho. Então, tanto estudar a questão da contação de histórias enquanto um facilitador das aprendizagens, quanto o origami também como um facilitador, junto com a contação de histórias, para propiciar essa experiência que eu tenho vivido aí nesses últimos Ai, que tempos. incrível, muito legal. E me conta, você já teve alguma experiência de trabalho sem ser na escola? Você disse desse lugar do lazer, do SESC, né, como uma formação pedagógica não formal, mas em eventos infantis, até festas particulares. Experiência, eu tive algumas experiências, mas a maioria em si são em relação a oficinas, tá? Então, assim, eu tive uma experiência antes da pandemia de uma festa de aniversário de uma colega, mas eu vejo, assim, que nesse sentido eu ainda faço, assim, numa perspectiva, como eu posso dizer? Ela me conhecia, ela sabia o que eu fazia, ela me acompanhava, a filha dela adorava ter momentos artísticos comigo, então foi uma probabilidade que se juntou ali de ser bem aniversário da Alice, a gente quer, né, que você desenvolva arte com as crianças, para que elas, né, tenham uma programação para fazer, então foi o Jardim da Alice, então a temática foi sobre isso, então existem atividades personalizadas nesse sentido, mas a maioria eu faço numa relação assim mais aberta com o público. E majoritariamente agora nesse formato online, além do que eu faço enquanto pedagoga na minha profissão, isso online como uma forma de manifestação, de alcançar as pessoas, de se conectar, de conhecer as histórias, está sendo muito bacana. O que é característico dessa vivência online com os origamis e as histórias? Sem cair num lugar assim melhor ou pior do que o presencial, não comparando. O que é característico de contar histórias e fazer origamis? Eu nem fiz, eu nem passei isso no roteiro, né? Mas a gente está conversando, tá me vindo essas coisas na cabeça.
Se você não puder, talvez a gente pode passar para Eu não outra. entendi. Eu não entendi. Deu uma cortadinha assim Ah, para mim, tá. alguns ruídos. Eu não entendi a pergunta. Eu perguntei para Desculpa. você o que é característico de fazer origamis, ensinar, fazer oficinas e contações aqui nesse universo online. Sem necessariamente comparar o que é presencial, o que não é. O que é daqui, assim? O que essa possibilidade te trouxe? Olha, eu acho que aperfeiçoou todo uma teoria que, que foi aprendida, assim, vamos dizer assim, lá no curso de graduação. Porque é isso, a gente se forma, a gente vai para uma vivência prática e você tem que se descobrir, você tem que descobrir as suas facilidades, aquilo que você consegue trabalhar, aquilo que você consegue direcionar. Então, assim, são diferentes experiências no online e no pessoal, no real ali. É claro que você está ali com as pessoas e propiciar aquele momento de experiência, da pessoa estar fazendo com você, ou estar fazendo com seu filho e você está ali acompanhando, né? Essa troca. Se eu fosse resumir tudo eu podia colocar em questão de experiência. O que muda são as experiências de estar com as pessoas, né, presencialmente, e de estar virtualmente. Foi uma grande mudança essa passagem para o virtual, e eu acredito para todas as pessoas de diferentes profissões, os brincantes que também passam a atender, né, festas, eventos online. Eu também passei as minhas oficinas, as minhas atividades pedagógicas, as contações de histórias para o mundo virtual. Então, eu acho que assim, o maior ganho que eu tive em todo esse percurso de aprofundamento, de mudança de cenário, de território, de falar, né, de estar numa tela, isso assim, as experiências da live mudaram muito a minha perspectiva e até a minha disponibilidade de estar conversando com o celular, porque aqui à minha volta não tem ninguém. Aham. E é diferente você estar com a criança, você olhar, você entender qual é a dificuldade, você ir ali objetivamente. A criança tem Eu uma acho que o resposta olhar muito é tudo, né? rápido, né? Muito rápida, né? Quando a gente trabalha com a Sim, criança, ela, e ao o mesmo tempo, olhar, ela tá ali reagindo com muita espontaneidade, né? sim, com muita energia, né? Com toda a sua especificidade. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade do online é não poder olhar para as pessoas. Porque quando você, né, tem esse exercício de reflexão sobre olhar e perceber as feições, é claro que a gente consegue fazer aqui no virtual, mas tudo aqui é um pouco, vamos dizer assim, artificial, né? Quando a gente está ali numa vamos ver, e é muito doido, porque às vezes a gente planeja uma super atividade. Eu, enquanto pedagoga, passo por isso diversas vezes presencialmente. Você prepara uma super atividade e naquele momento aquela criança não quer fazer aquela atividade, mas é porque ela é uma pessoa, todo dia ela é uma pessoa diferente, que está aprendendo uma coisa nova. Então, assim, estar ali naquele contato de você olhar e já conseguir se aperfeiçoar, a se flexibilizar para conseguir atender aquela criança, para conseguir oferecer o que você pretendia, eu acho que é a maior diferença, assim, vamos dizer assim, do online e do real. Mas eu aprendi muitas coisas, assim, e eu não tenho como ser mais grata por esse ano que passou, mesmo com essa condição, que a gente sabe que não é fácil para muitas pessoas, mas eu posso dizer que eu tive o privilégio de viver boas experiências online com as Uhum. pessoas. Eu conheci muitos amigos, tem muitos amigos aqui que eu não A comentei. Celina A aqui tá que Cláudia, fala. as minhas colegas, a Celina também, que é uma super pessoa, a Maria Goretti, a Lili, a Maria Fernanda, todo mundo que está aqui, sim, são pessoas que super estiveram comigo nesse processo de mudança virtual. E são pessoas que eu não conheço pessoalmente, olha que coisa maravilhosa. Nós aqui conversando Uhum. de lugares diferentes e assim, conseguindo construir. Então, é a experiência de conexão. Eu acho que isso está nos dois ambientes, né? Basta uma disponibilidade. Tá online ao mesmo tempo. O que eu acho que a maior dificuldade desse momento é a circunstância, né? A gente está aqui circunstancialmente. Aí isso é ruim, né? Meio que obrigado.
Mas acho que quando, né, com certeza isso vai passar, né? E quando as coisas ficarem mais tranquilas, eu acho que a gente vai conseguir olhar para essa tecnologia, aí sim comparar. Isso aqui eu gosto, isso aqui faz sentido para mim, e isso não faz sentido para mim, né? Não sei, eu penso assim. Porque por enquanto a gente está imerso muito nessa circunstância que a gente foi Não trazido tem para o que cá, né? fazer. Tipo, não tem. E é isso. A gente vai se flexibilizando, nós vamos aprendendo outras formas de estar junto com outras pessoas. Então, eu fiz uma série de lives, 12 lives, todo sábado, encontrando as pessoas, dobrando, criando histórias juntos. Então, foi assim, uma super experiência que, assim, se fosse em outro cenário, talvez, se o ano tivesse corrido normalmente, nós não teríamos essa experiência de troca. E essa possibilidade do olhar para dentro também e se enxergar enquanto, é isso que eu faço, eu gosto do que eu faço, eu consigo fazer o que eu gosto. Então, assim, essa possibilidade, assim, foi super rica para mim esse ano. Então, assim, é o que você falou, é o que você mesmo disse. A gente não tem muita escolha, é isso. A gente se flexibiliza. Eu acredito que essa também é uma face do brincante, como é uma face do E da educador. criança, Essa né? flexibilização. Eu ia falar E o exatamente olhar para a isso, né? criança. Porque trabalhar com a criança exige ser flexível, ser espontâneo, improvisar. Porque é isso, né? Você falou uma coisa que acontece muito. Eu preparei uma super atividade, cheguei ali no momento, a criança não aceitou, não se envolveu. Imagine em relações, porque numa relação com a escola, você tem uma relação continuada, né? Você conhece a criança em janeiro e vai caminhando com ela até o fim do ano. E a gente, quando trabalha em eventos, em momentos pontuais, em festas, em shoppings, enfim, várias possibilidades, a gente conhece a criança ali naquele momento efêmero. E aí o espaço dela recusar aquilo é maior ainda, né? E tá tudo bem. E isso é muito legal, porque Sim, desenvolve habilidades para que a gente esteja apto a improvisar, a, sim. a isso mesmo que você falou também, né? A ser flexível, isso é muito rico. E me conta mais. Eu acho que Ah, pode falar, desculpa. esse ponto assim que você falou, né? Inclusive, eu acompanhei seus conteúdos, então quando a gente fala de faixa etárias, também acompanhei todos esses conteúdos super relevantes, são super importantes para orientar qualquer fazer com as crianças. Existe sim isso de você conhecer a criança e você ver ela todo dia e você construir um percurso com ela. É lindo, assim, é difícil, mas é lindo quando você olha para trás no final do ano e fala: nossa, essa criança, né? Ela evoluiu nesse sentido, eu consegui, né, tocar nela e conseguir encaminhar ela, facilitar esse caminho de aprendizagem para ela. Mas isso, ao mesmo tempo, nunca traz segurança para a vida do pedagogo, porque a criança, ela é uma pessoa, um ser humano, com todas as suas características, formando uma personalidade, e que pode ser que hoje, a brincadeira que eu trouxe com o dedoche, super bonitinho, ela super gostou, amanhã ela vai pegar esse dedoche e ela não vai dar a mínima para esse dedoche. Então, assim, todo dia é um novo dia, todo dia é uma nova criança, né? A gente conhece a personalidade dela, consegue ter um olhar talvez um pouco mais aprofundado, mas essa questão da flexibilidade, e aí não é uma flexibilidade de um improviso. Então se a criança nunca vai ser a mesma, então eu não preciso assim planejar, na hora eu vejo o que eu vou fazer. E pelo contrário, você planeje, você tem esse repertório, esses recursos para você conseguir nesse momento de um Improviso. sair, e a gente sabe que quando um sai, provavelmente vários vão sair junto ali daquela fila, que seja essa fila ou a roda, né? A gente tem que ter esse plano B, mas é um plano B também pensado. Então, assim, bom, se eu sei que pode ser que isso aconteça, eu antecipo e já tenho uma carta na manga para já fluir aquela situação. Inclusive, até os problemas e as dificuldades são resolvidas assim nessa flexibilidade, nesse jogo de cintura que a gente fala, né? Eu quase fui pedagoga. Eu comecei a fazer pedagogia na UFMG em 2016 e aí eu não gostei e vi que não era minha área.
mas eu sou atriz. Estudo teatro e aí no teatro a gente tem uma área que é a improvisação. E muitas pessoas pensam que a improvisação é só chegar ali e improvisar, fazer qualquer coisa. Quando, na verdade, para você improvisar, você tem que ter um repertório. Você tem que estudar, tem que ir praticar. E com a criança eu vejo exatamente isso, né? É tanto a disposição de energia de estar aberto para aquilo vir, quanto principalmente o estudo, a prática, esse cuidado de planejar, né? Que é muito do professor também. É uma caixinha de surpresas, mas é muito gostoso, é muito gratificante, é muito bonito você conseguir proporcionar um momento de apreciação estética, de contato com um objeto ou com uma linguagem que talvez não faça parte do dia a dia da criança e você vê ela incorporar isso na rotina dela, né? Então, assim, é tudo pautado sobre um olhar para a criança, para o que ela está ali pedindo, porque às vezes ela não pede com as palavras, mas ela pede com os gestos, ela pede com os movimentos dela. Então é você estar e não perder de vista que existe, né? Assim, dentro da profissão, existe um conteúdo programado, habilidades para serem desenvolvidas em determinadas faixas etárias. Como você mesma disse, isso não é uma caixa que você coloca todas as crianças lá dentro e elas aprendem naquele mesmo instante. Hoje a gente não sabe todas as cores e amanhã a gente aprendeu todas as cores, todas as crianças uniformemente vão entrar nessa mesma caixa. A gente sabe que não é. Mas é também estar flexível para olhar para essa criança. Porque nós somos pessoas que temos os nossos movimentos todos os dias. Dias nós estamos melhores, dias nem tanto, né? Então isso também influencia toda a nossa rotina. Então estar nesse olhar atento para a criança, um olhar curioso, né? Não rotulador, que eu gosto muito, muito, muito de estudar a comunicação não violenta, que ela é uma forma não só de resolver conflitos, mas de solucionar o nosso eu interno. Então, quando você olha para aquela situação que a criança não quer atender a sua brincadeira ou não quer atender ao fazer que você proporcionou naquele momento, que você está propondo, você olhar para ela e não olhar assim, vamos dizer assim, ela não quer fazer o que eu... Mas é tão legal que eu fiz, tipo, por que será que ela não quer? Mas o olhar ao contrário, assim, tipo, o que ela está passando nesse momento que esse objeto que era tão interessante para ela agora não é mais. O que eu posso fazer para tornar isso mais interessante? Por exemplo, quando eu tenho a necessidade de ser ouvida na hora de contar histórias. A gente sabe que existe uma necessidade, existe uma comunicação ali, alguém que fala, alguém que ouve, e aquela história, aquela narrativa fluindo ali naquele momento. Tanto com as atividades do brincante, quanto as atividades do pedagogo, né? A gente tem essa necessidade de ser ouvido. E às vezes isso não rola. Mas por que não rola? Aí eu vou com um olhar atento e curioso para o meu próprio fazer, olhar para mim. Então, assim, o meu fazer pedagógico foi muito baseado nisso. Não dava certo, eu voltava e olhava para mim. O que eu posso fazer? Ou o que aquela criança me mostra que não é, tipo, ela não gosta dessa atividade, mas hoje ela não tá legal para fazer essa atividade. Ela não tem interesse hoje, mas pode ser que amanhã funcione. Então, foi olhando por essas idas e vindas que a gente vai construindo o nosso repertório, o nosso fazer, o nosso método, né? Então, foi muito nesse movimento de olhar de volta, de propor, os objetivos não foram alcançados, voltar tudo. Então, assim, a contação de histórias na escola foi muito um processo, assim, o presencial. Então, testando elementos, formas, coisas que pudessem chamar mais atenção. Então, a gente tem os objetos que incluem a criança na bolha lúdica, que seria o era uma vez, né? Então, o que eu posso fazer para que a criança entre nessa atmosfera encantadora, né, do era uma vez, da história? O que eu posso fazer aqui enquanto professora de uma criança de 2 anos para que ela fique sentada para ouvir a história? O que eu posso fazer? Então, assim, tudo, né? E assim, dessa situação específica, eu nunca vou esquecer de um pedaço de chita. Um pedaço de chita foi a grande solução do ficar sentado para ouvir a história. A chita era o tapete da história. Então a chita passeava pela escola e onde a chita pousava, né, o tecido pousava, as crianças sentavam para ouvir a história. Então, assim, foi um recurso, um tecido que foi utilizado com outro objetivo e que foi um facilitador naquele momento.
Então, a história também é uma facilitadora de aprendizagem, um origami é um facilitador para contar histórias. Então, as coisas, eu não consigo repartir. Tudo está muito conectado, assim, no fazer, em encontrar soluções Que, e ressignificar as coisas. que massa. E você me falou, né, da sua vivência aos sábados, chama Dobra e Conta, ou Conta e Dobra. Como que foi isso? Como que Dobra funciona? e conta, Dobra porque e a gente Conta. porque é uma live diferente das outras, porque nós dobramos um origami e criamos uma história juntos. Então esse é o dobre conta. Então é em vez de trazer a história que eu mesma escolhia num repertório de uma vontade, de um desejo, aquilo porque era a minha particularidade, eu deixava a possibilidade para que as pessoas criassem a história. Então, Dobre Conta é uma collab de histórias, são histórias colaborativas. Eu ofereço a opção do que você quer dobrar, você escolhe. Então, por exemplo, esse aqui é um objeto do Dobre Conta. Então, a votação, eles escolheram um dedoche. Então, um dedoche de pássaro, nós dobramos e depois criamos uma história para ele juntos. Então, eu construo uma narrativa, existe um script de uma narrativa básica, mas com lacunas. E essas lacunas são preenchidas ao vivo no Vamos Ver. Então, é meio que quem sabe faz ao vivo. Vamos Ai, criar uma história agora. legal. Então, assim, é muito bacana, porque além de envolver, assim, uniu diferentes pessoas. Então, origamistas que viram a possibilidade de estar ali, além de exercendo sua criatividade para dobrar, mas também para criar uma narrativa para aquela dobra, uma história para aquela dobra. E ao contrário também, contadores que aprenderam a dobrar e contar histórias juntos. Então, assim, foi uma grande mistura de pessoas e que só rendeu boas amizades e bons encontros até agora. Que incrível. Achei muito criativo e, e muito, muito interessante a sua experiência de criar ao vivo, né, com as crianças, deixarem esse espaço de participação, ainda nessa circunstância da tela, né, em que essa interação ela é um pouco menor. Você trouxe um recurso, né, da live para fazer com que a sua atividade tivesse outra característica. E, gente, ó, brincantes que estiverem nos escutando, se inspirem com isso. E quantas coisas você não aprendeu também se colocando nesse lugar de risco, né? Porque deixar em aberto é um risco de dar tudo errado, enfim, né? É um caminho. O Dobre Conta, assim, foram boas experiências. Muitos educadores gostaram e viram uma possibilidade de trabalhar com isso em sala de aula, na formação de uma história, né? E eu acho que o mais bacana é essa imprevisibilidade. Então, assim, você... Claro, quando você cria uma narrativa, você pensa num caminho que a história vai ir, né? Você pensa, isso vai acontecer, mas eu vou deixar esse espaço em branco para eles mudarem esse acontecimento. Mas isso é muito doido, assim, de todas as vezes, grandes lições foram aprendidas ali. Muitas coisas a gente conseguiu ressignificar e trazer para nossa vida. Então, histórias simples, fábulas com personagens animais, trouxeram grandes aprendizados por um olhar para dentro. Então, assim, eu me descobri enquanto contadora de histórias e criadora de histórias, facilitadora de histórias. As pessoas enquanto, poxa, né? A minha voz tem valor, porque eu estava ali junto e eu ajudei, sabe? Eu estive ali junto criando esse momento, essa história. E ela só foi dessa forma porque foi naquele momento com aquelas pessoas. Então, para mim, o fator de imprevisibilidade é o mais bacana. E é o mais divertido. E aí, a partir dessa base, todo mundo pode dar o seu fim. Isso que é o mais bacana. Você cria a história do seu jeito. Olha o que a Celina falou. Pelo contrário, a tela ela é menor, mas a conexão é muito maior, pois as pessoas podem participar. Muitas pessoas podem participar. Sim, Celina fala lá do Rio de Janeiro. Se não fosse esse momento virtual, essa possibilidade, porque nessa migração, né, para o virtual, eu conheci muitas pessoas, clubes de origamis, pessoas que dobram há 20 anos, pessoas que trabalham com isso há muito tempo, fazem isso há muito tempo por hobby, que, né, que tem relatos de que
imagina que tinha isso online. Você tinha um livro na biblioteca que tinha diagrama, você ia lá tirar cópia. Era assim que você aprendia, que Aprendia. você difundia os origamis. Então, Uhum. assim, conseguir dobrar com essas pessoas, conseguir estar em contato com essas pessoas, para mim foi assim incrível, incrível mesmo. Que Então tem loucura. assim, Perdi. Eu te o perdi Brasil por um inteiro. minuto. Eu Oi? te perdi por um minuto. Você caiu assim rapidinho, mas voltou. Mas o que a Celina está falando é 100% de verdade, é conexão mesmo, uma possibilidade de conhecer pessoas de vários lugares. E foi a minha possibilidade enquanto educadora, né, da educação infantil, que a gente sabe que esse contato da criança pequena com telas não é nem muito recomendado. Então, assim, eu migrei no sentido de continuar em contato com as crianças. Uhum. Então, assim, a primeira história que foi gravada foi na necessidade, na saudade, pensando neles. Então, as minhas histórias criadas são inspiradas nas crianças. Então, assim, esse movimento mesmo de olhar está sempre presente. Quando foi que você experimentou pela primeira vez fazer o dobre conta? O quê? Começou pelo O dobre dobre conta, conta? mas você teve uma experiência Não. antes do dobre Come... conta com Não, lives? começaram com vídeos pré-gravados, né? Ah, Vídeos pré-produzidos, né? Produzidos sozinha, sozinha não, que eu tenho uma pessoa que me ajuda tudo com essa parte técnica, né? Meu diretor de filmagem e tudo mais. Mas começou chique. nessa necessidade de continuar contando histórias. Como eu contava na escola, continuei contando de uma forma virtual, né? Uhum. E aí, nas férias, eu fiz, nas férias de julho. Não foi bem férias, né? Para quem estava assistindo online, foi férias. Mas eu fiz o mês de julho de brinquedos de papel, que aí foram as primeiras lives, né? De fato, sozinha. Consegui, assim, participei de muitas outras lives com outras pessoas, teve assim uma colaboração muito bacana, tanto da galera do mundo do origami, quanto da galera do universo da biblioteca mesmo, da literatura. Enfim, foram vários movimentos de encontrar artistas também, fiz parceria com banda, continuei fazendo oficinas online. Então foi todo esse movimento até chegar no Dobre Conta, que é esse último projeto que, né, aproveitando aqui o momento, está na reta final, o processo do Abre Conta, não é uma coisa assim, ai, já era, nunca mais vai acontecer. Não, não é. Mas é porque a gente vai percebendo o movimento das próprias pessoas. Então, tem muito educador que usa o espaço da Gica para se inspirar. Em contrapartida, eu também me inspiro muito no fazer com origami na minha prática pedagógica. Então, o próximo passo, aqui exclusivamente com vocês, o próximo passo é trazer isso mesmo para o fazer pedagógico, para o brincar, para o aprender brincando. Então, é possibilitar, facilitar as aprendizagens por meio dessa linguagem artística, Uhum. porque dá super certo, é super bacana, você se desenvolve, você vê o desenvolvimento no outro, e é para todas as idades. Eu digo que é um fazer pedagógico porque é um fazer intencional, com objetivos de aprendizagem. E aí tem muitas pessoas, eu já ouvi muito esse discurso o contrário, assim, mas tudo tem que ensinar? Tudo tem que ser pedagógico? Bom, nós aprendemos e ensinamos as pessoas em todos os momentos. Sentar para comer com uma criança é uma aprendizagem. Conversar sobre qualquer assunto é uma aprendizagem. Existe aquilo que está embutido na sua fala que é também um ensinamento. E que você vai passar uma experiência para o outro que vai levar aquilo para si, para a sua vida. Então, nós estamos aprendendo e ensinando todos os dias. Então, não é um objetivo pedagógico, vai ser fechadinho na caixinha do pedagógico. Não, mas é uma possibilidade de você implementar uma brincadeira, um jogo, utilizando um recurso simples, que é o papel, e também trazendo por trás de todo esse entretenimento uma possibilidade de, vamos dizer assim, ressignificar aquele momento, a Uhum. experiência e trazer uma conformidade ali. Então, não é um brincar por brincar, é um brincar intencional.
né? O... E o origami que é lindo, vai estar tudo junto. Sim, é porque a educação infantil, principalmente que você trabalha, a cidade, ela é muito fluida o momento de aprender. Aliás, a vida inteira é fluido aprender e brincar, mas ainda mais na educação infantil, onde até a própria, como fala assim, o planejamento O pilar. pedagógico, é, O pilar é isso, sim, é as exatamente. interações e as brincadeiras. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu sou. Não, eu não sou o que você estava querendo dizer de que questiono o fato de aprender e de ensinar em tudo. Pelo contrário, exatamente no seu papel de pedagoga, outras pessoas que são terapeutas, que trabalham com o público infantil, têm este lugar, têm esse destino de ensinar, com certeza. Mas eu acredito que muitas Sim, vezes pais de crianças e nós, brincantes do lazer, né, que a gente está ali conduzindo o lazer, o momento de lazer, eu acho que pensar no resultado, pensar no aprendizado como na aprendizagem e no aprendizado, né, enquanto um resultado, não nos cabe. Cabe mais a gente propor a brincadeira e uhum, deixar que isso tudo venha como consequência. Às vezes eu vejo que tem sim, essa tendência forte, até mesmo dos pais, de falarem: ah, porque se meu filho brincar, ele vai desenvolver o sistema sensório e motor dele, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E calma! Por que não brincar pelo brincar também e simplesmente vivenciar memórias afetivas que vai trazer benefícios, sim, mas que a gente não se segue sim, só no resultado, entenda também o brincar como processo, né? Mas eu acho que você está com certíssimo, eu certeza. concordo com você, mas eu penso também nesse lado. Sim, porque são diferentes, assim, as atuações elas se encontram, mas nós temos, né, que bom, todos temos nossas particularidades, né, Uhum, e nossa forma de estar e de agir enquanto profissional, enquanto brincante, enquanto educador, enquanto propiciador de momentos. Eu acredito sim que é importante o lazer, mas o próprio lazer, eu percebo assim nas relações, ele ensina sobre a relação. Então, quando eu ofereço uma oficina para pais e filhos, eu estou propiciando ali um momento de aprendizagem entre pais e filhos. Então, é o pai aprender sobre o tempo do filho de executar tal atividade e respeitar esse tempo. O contrário do filho ter, talvez numa rotina inteira que tenha contatos só assim básicos de cuidados físicos, ter um momento ali de sentar com seu pai e ver que seu pai tem criatividade, que ele pinta também, que ele brinca também, que ele dobra também. Então também é sobre essa aprendizagem social uhum, que eu estou falando também, né? Esse estar junto e esse aproveitamento desse estar junto. E isso que leva para você. Então, talvez não seja uma aprendizagem de um conteúdo específico, mas seja uma aprendizagem de uma vivência. Poxa, foi tão bacana aquele momento que eu estava ali com meu filho. Eu nunca sento para fazer isso com ele, né? Nunca percebi enquanto esse momento é gostoso para nós dois ou o próprio adulto brincante, né, enquanto propiciador daquele momento de aprendizagem pela brincadeira. Então, qual a aprendizagem? A cooperação, as próprias regras. Ele vai aprender uma brincadeira nova que vai levar para o seu grupo de contato. Então, essa aprendizagem que eu falo não é sobre aprendizagem propriamente dita, é sobre conteúdos programados e, vamos dizer assim, matérias específicas, são aprendizagens da vida mesmo, sabe? uhum. São aprendizagens vindas das experiências, das conexões feitas ali naqueles momentos. Sim, com certeza, com certeza. E não, esse assunto da infância é profundo e bonito e Sim, importante para pensar, porque todo mundo que trabalha com a criança tem que entender, porque entender é uma ferramenta para poder trabalhar melhor, mas principalmente para com respeitar, porque certeza. quando a gente entende o outro, a gente respeita, né? Com E isso é muito certeza. importante para a gente falar. Mas voltando um pouco para os origamis também, porque é um pouco, né, o assunto dessa semana, eu queria saber aonde você aprendeu, busca aprender cada modelo que você faz, se você cria. Como que é essa relação sua com o fazer do origami, na parte da criação? Olha, a maioria dos origamis eu aprendo a dobrar com outra pessoa que já dobrou ele antes.
Então, assim, a gente vai descobrindo, surge primeiro o interesse da forma e depois o recurso do que é possível dobrar a partir daquela forma. Porque, por exemplo, tem esse dinossauro, que é um dinossauro modular, que eles são duas peças que se encaixam, que são de um livro de origami para crianças. Então, eu já tenho uma referência ali dentro disso. Só que tem o mesmo origami mesmo origami não, essa mesma espécie de dinossauro que tem 30 dobras a mais que essa. E a proposta das Jikorigamis são dobras fáceis. São coisas que você pode fazer. Você pode começar hoje a dobrar. Então, assim, eu dobro origamis mais complexos, modulares maiores, com 30 peças, que é um quebra-cabeça, um desafio de mim para mim mesma. Mas essa possibilidade de trazer coisas simples é a proposta das Jikorigamis, porque é para pegar e fazer, né? Não é para ter desculpa. Ah, mas isso é muito difícil. Ah, e eu consegui trazer muitas pessoas para esse lugar. Então, a minha família em si, várias pessoas começaram a dobrar por essa influência, por esse chamamento. E assim, existe também origami que se cria. Esse é o meu xodózinho, que é o meu primeiro origami criado. Assim, eu criei do zero a dobra, assim, que eu falei, nossa, eu preciso criar alguma coisa. Consegui criar esse jumentinho, que é um jumento que foi inspirado na canção dos Saltimbancos, né? No musical Saltimbancos. Então, foi uma proposta de origami 3 em 1, em que com a mesma base, a gente ia conseguir 3 animais diferentes. Então, foram 3 animais saltimbancos, o jumento, o cachorro e o gato. Então, assim, essa dobra foi feita do zero. Então, assim, eu fiquei muito orgulhosa. É uma dobra muito simples, mas só o fato de você reorganizar, né? Reorganizar, porque as dobras são as mesmas. É a base do balão, é a base do peixe, é a base da bomba d'água, né? Existem os nomes, tudo mais, os jargões dos origamigos, digamos assim. Mas assim, você vê uma sequência que você muda, você faz uma variação, você descobre uma coisa nova. Então eu acredito que toda a criação parte de um ponto, parte de dobras já existentes. E essa é a minha e eu me sinto super orgulhosa. E tem que se sentir mesmo, parabéns. A maioria são ou adaptações, né, ou olhares diferentes para o que já existe. Mas a maioria eu aprendo com as pessoas também. Nós temos aqui o que fez um super sucesso, que também é super simples, que é o sapinho que pula. Ah, eu faço um bem parecido com esse também. Esse aqui é uma dobra, foi a mais simples que eu encontrei do sapinho que pula. Ah, entendi. Né? Que eu sei ele tem uma patinha para cima também. Ele tem a patinha, sim, né? Tem esse legal outro diagrama. Esse aqui também é muito bonitinho, que ele abre e fecha a boca, ó. Também sapinho, fantoche. Eu nunca tinha feito esse. Esse é super bacana. Eu ensinei a fazer numa live de um amigo, então não tem no meu perfil. Tem uma live de um amigo meu que também é professor de origami. E aí tem origamis super diferentes, que se você olha assim, é um losango todo dobrado, vale montanha, vale montanha, vale montanha, que depois vira uma lua. Tá vendo? Que legal! Diferente, que você vai testando. Às vezes surge isso, ai, quero dobrar um super difícil. Aí eu vou para uns desafios mais assim. Ou uma dobra de um outro kusudama, que na verdade né, é um cubo. Com vários tsurus. Nunca fiz esse. Esse aqui nunca fez esse? Não, esse aqui eu ensinei lá no... Pode falar. Eu me mantenho ainda no simples. Eu tô tentando ousar um pouco, mas eu também tenho bastante medo. Mas igual você, como eu trabalho com público infantil... Como eu trabalho com público infantil... Tem que começar do simples. A gente se cruzou. Isso, eu comecei do simples e como eu trabalho com público infantil, eu mantive um pouco mais nesses mesmo, assim, e ensinando para as crianças e aprendendo com elas, mais os rostinhos de animais mesmo, mas eu acho que você tá me inspirando, acho que eu vou experimentar. Como que Mas é processo.
tem que ir tentando, você tem que ir devagar. Vai ter dobra que vai sair na hora? Não. Vai ter papel que você vai amassar e acabar jogando fora? Vai. Mas assim, é você se arriscar e se colocar no desafio. O primeiro Kusudama que eu dobrei, eu demorei muito tempo para dobrar, porque são 32 módulos, você tem que dobrar 32 vezes para depois encaixar tudo. Mas é uma terapia que você vai se aventurando. Tem origamistas que só faz complexo. Isso aqui que eu tô mostrando pra você não é nada. Sim, Tem coisa imagino. muito além. Mas eu gosto muito dessa linguagem simplista, entendeu? A simplicidade, ela é o que conecta as pessoas. Então, se você oferece uma coisa mais simples, você tem a possibilidade daquilo ter muito mais, né, aceitação das pessoas. Mas é isso, trabalhar com criança é trabalhar com simples e também ter a noção de que talvez o que você esperava que fosse acontecer não aconteceu, ou o contrário, né? Eu fui super surpreendida muitas vezes. Inclusive, eu tenho uma amiguinha, uma colega daqui do Instagram, que eu conheci aqui nesse mundo virtual, de 5 anos, a Isa, que pega as minhas lives e dobra tudo. Assim, numa Que super tudo, que simples. tudo. E eu fico assim, tipo, de cara, eu falo, nossa, meus 5 anos, da mãe relatar, ó, ela pegou meu celular sozinha, na hora da live eu tava numa reunião, e ela fez junto com você, e olha o que ela fez, e eu ficar assim, surpresa. Então, tem que começar pelo simples, mas é uma coisa assim, muito do engajamento também da criança, da vontade de participar daquele momento. Ó, minha mãe tá aqui, Ah, super rasgando seda pra mim. o meu enteado tem 5 anos e ele nunca quis dobrar. Ele ama brincar com os origamis, ele ama me ver fazendo, mas ele ama fazer, ele faz alguns zoológicos também com os animais, mas ele não experimentou e não tem esse interesse de dobrar. Mas tá tudo bem também, eu achei curioso. Mas tá tudo bem. Tá entrando em contato, né? É uma porta de entrada. Mas é aquilo que eu falei pra você, cada um tem a sua particularidade. Eu vi, por exemplo, que você super canta. Eu já não sou uma pessoa que canta muito. Eu prefiro fazer ali uma coisa mais, né? Contar uma história com um objeto. Então é muito também de você identificar, usar aquilo que serve pra você, que se encaixa em você, né? Nesse universo de contador de histórias, tem muito ainda essa dúvida, eu tenho que ter um padrão, eu tenho que ter um formato, tenho que me apresentar de uma forma, você tem que ser você, né? Você tem que trazer o melhor de você Você para esse momento. O contrário, né? É usar aquilo que serve travou um pouquinho. em você, né? E eu vou te adiantar uma coisa. Essa é a primeira semana que eu faço sobre uma habilidade, que é conversar sobre os origamis. Na semana que vem eu ainda não contei, mas vou contar agora. Aproveitar que você contou essa novidade sua. Aproveite. Semana que vem o tema vai ser música. Vai ser a semana da música. E eu vou ensinar alguns ritmos simples, células rítmicas para acompanharem brincadeiras musicais e músicas. Quem sabe você não se Já arrisca. aproveita. É uma questão assim de habilidades, não que a gente canta, né? É muito doido isso, né? Quando fala, mas você começou a contar a história quando? Quando você. Isso tá no fazer. Todo dia nós cantamos Sim, canções. Eu digo assim, eu não sou uma super sim. cantora, né? É uma O meu ferramenta. instrumento preferido é o kazoo, porque do kazoo eu consigo fazer o que eu puder, infinidade de coisas, assim. Então, assim, eu sou mais do kazoo, de dar uma batucadinha, assim. Não tenho uma super desenvoltura para cantar, por exemplo, com as crianças. Mas é isso, né, assim como os brincantes, os pedagogos têm as suas particularidades e aquilo que toca, né? E é tudo isso, assim, eu acho que todo fazer que envolve arte, ele toca primeiro a gente, né? Ele passa por uma transformação que acontece de dentro para fora. E ao mesmo tempo, essa transformação chega no outro e também é aproveitada daquele momento algo, né? Então você marca uma criança com uma contação de histórias, você marca uma criança com uma brincadeira e aquilo transporta, porque uma criança tem contato com quantas outras crianças? Muitas. Então isso é uma sementinha que vai germinando em diferentes espaços, com diferentes pessoas. Seu fã-clube está ativo aqui. Já fiquei sabendo até que você dança muito bem, que a sua mãe está aqui contando. Hoje que a gente está caminhando. Olha, eu já me arrisquei.
eu já me arrisquei para muitas coisas. Eu tinha muita vontade de ser bailarina. Então, eu comecei a dançar com 16 anos, com crianças de 5. Então, assim, para você ver que eu já estava envolvida no mundo das crianças já. Que lindo! Mas, assim, essa questão toda artística, gostava muito de dança, danço muito com as crianças. Gosto muito também de teatro, sempre tive a oportunidade de ter contato com apresentações teatrais, fiz parte de teatro de tudo quanto é coisa que você pode falar, né? Então acho que isso também já estava, né, para ser, já estava ali cultivando um vir a ser que hoje sou, né? Sou eu, mas é a Gica, né? É a Giovana, professora, mas é a Gica que traz toda essa experiência, essa bagagem. Esse é o meu lugar de fala. Maravilhosa e muito obrigada. E a gente está caminhando para o fim porque está acabando o nosso tempo e eu queria ficar aqui horas conversando com você, que além de ser que além de ser linda, que além de ser uma pessoa super inteligente, que gosta do que fala, fala com muita propriedade e é muito inspirador te ouvir falando. Muito obrigada. Mas antes da gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta para fechar. Aliás, duas perguntas. Para quem está ouvindo agora e está começando na profissão de brincante ou pedagogo nesse trabalho com crianças, qual dica você deixaria, qual mensagem você deixaria para essas pessoas? E depois aproveita também e conta uma ou duas pessoas, ou lugares, ou livros, ou canais no YouTube para as pessoas que queiram se inspirar no origami. Então são essas duas perguntas. Uma dica para quem está começando e alguma indicação para os origamis. Dos origamis, especificamente? Sim, dos origamis. Sim. Bom, a dica que eu dou é comece pelo simples. Comece pelo simples, experimente diferentes linguagens. Se descubra, encontre aquilo que te move e aquilo que faz você transpor o melhor de você para fora. Então, assim, com esse olhar curioso, olhe para você, encontre em você, né? Mas é assim, mas como que eu vou encontrar? Experimentando. Então, experimente fazer coisas diferentes e se permita errar também. Se permita não conseguir terminar uma dobra de repente, porque acontece com todo mundo, né? Então, assim, não é para dar 100% certo, nunca vai dar 100% de sucesso da primeira vez. O trabalho com criança é assim, o trabalho com arte é assim, a vida é assim, né? Mas experimente e seja você. Eu acho que é isso, assim. E comece pelo simples, assim. Vá com calma mesmo, assim. Você não precisa fazer uma super coisa, uma super obra. Tudo é um processo, né? O caminho é importante, né? O caminho de descoberta de si mesmo é importante. Então, acho que essa é a dica, assim, experimente, seja você, coloque para fora suas habilidades, experimente coisas novas. E, de indicação, eu tenho muito, muito, muito contato com pessoas que dobram coisas diferentes, assim, de tudo. Mas eu acho que pessoas, assim, inspiradoras, que movem, né, o pensar e o fazer também pedagógico, é o @pdepapel, que é uma educadora que trabalha com literatura, que trabalha com origami, então eu gosto do trabalho dela, acompanho bastante, né? Que tem a ver com origami, tem a ver com criança. E, assim, é difícil eu selecionar um dos origaminhos, porque tem muita gente que ensina muita coisa todo dia. Então, assim, tem a Thais Cato, que iniciou o movimento de Suruação pela Vida, que é um movimento de dobrar, de se conectar, de se encontrar. Tem a Celina, que ensina há muitos anos e tem muita bagagem, que faz os diagramas, ela desenha diagrama. Você precisa de ver a coisa mais linda do mundo. Então, assim, tem a Keila, que faz live todos os dias também. Tem muitas pessoas que dobram. Mas trabalho especialmente voltado para crianças com dobra, eu acho que a Pé de Papel é a maior referência, assim, tirando eu, assim, Tá né, falando assim, certíssima, pessoas que sim, trabalham seu trabalho é muito. uma grande referência. Oi? O seu trabalho é uma grande referência. As lives são uma oportunidade das pessoas aprenderem também a fazer. Sim, com certeza. E eu acho que outras pessoas me inspiram, as próprias pessoas que estão em contato comigo sempre, as necessidades que elas apresentam para mim.
Tem muito educador que fala, eu queria tanto aprender a dobrar isso para esse objetivo e eu ajudo a fazer o caminho. Ou pessoas que me falam, super usei isso que você ensinou, adaptei para minha realidade. Eu acho que isso é o mais interessante. Muitas pessoas falam, olha, Gica, eu fiz isso na minha escola, deu certo, as crianças gostaram, olha que legal. Posso mandar um vídeo seu remotamente para as crianças assistirem, fazerem uma atividade que eu vou propor depois da sua contação de histórias. Então, assim, acho que é muito. A troca é muito grande, então eu acho que é uma troca de inspiração. Eu me inspiro nas pessoas que me acompanham e que buscam esse conteúdo, e elas se inspiram no que eu faço. Então, assim, é sempre uma grande troca, assim, eu vejo dessa forma. Sempre uma grande oportunidade de se conectar e de aprender coisas diferentes. Ah, alguém mandou aqui, @Celina com C Origami. Celina Origami e Thaís Serena Cato Origami, Origami. Raiz Incrível. Cato Origami, a P de Papel, depois eu te mando também, que faz trabalhos super bacanas. E tem outras pessoas fora do país que também seguem, acho que é a Malula também, que é uma moça, eu não sei exatamente qual país, mas ela fala em espanhol, eu acho que é aqui da América do Sul, que também faz trabalho de origamis com crianças, mas eu acho que são essas pessoas as principais. Se eu lembrar, eu passo para você e você Ah, repassa aí as sim, dicas. sim, com certeza. Dicas, só Ah, gratidão. o Edson também. O Edson. professor Edson também. Edson, isso. Depois eu mando para você. É Ateliê Metamorfose e Origami, que é bem comprido, mas também é uma pessoa da educação que usa origami também com propostas educativas, além de atividade mesmo de arte, de empreendedorismo, porque ele é um empreendedor do origami também. Que incrível. Quero conhecer todos. Aos poucos eu vou entrando um a um. E o que você for lembrando, me manda assim que eu vou passando para a galera. Eu mando sim, pode deixar. Hoje, Eu queria muitíssimo agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando. Acho que a gente, nessa experiência toda, a gente vai acumulando, né, saberes e outras vivências que vão trazendo mais aprendizagem. E eu acho que esse momento que a gente vive hoje é uma oportunidade também de olhar para a nossa vida cotidiana que foi brecada, assim, né, do que era normal. Então, a gente aproveitar esse momento para olhar também para as possibilidades de se renovar, de se reinventar, de tentar coisa nova. Eu acho que essa, sim, foi a grande oportunidade. Eu agradeço a todos que me dão também essa oportunidade de entrar nas suas casas. As famílias que participam dessa experiência com seus filhos, os avós, tem avós aqui que estão aqui, inclusive, que fazem com seus netos, pessoas que fazem para si mesmos, que também é importante, né? Fazer algo para si, que dobram para si. Então, agradecer a oportunidade de estar em contato com vocês, desse momento, dessa conexão. obrigada, Celina. Obrigada a todo mundo que está acompanhando aqui, comentando seu fã-clube. Espero que esse papo tenha inspirado todo mundo aprender a experimentar, a se arriscar com o origami, ou se inspirar nos seus pensamentos também, enquanto uma educadora. E eu só tenho a te agradecer por tanta generosidade de se colocar à disposição de compartilhar seus saberes, um pouquinho de você. Eu perdi. Inclusive pensando sobre elas. Eu te perdi. É importante conversar, né? Porque a gente realinha todas as nossas experiências também, né? Então, essa oportunidade de estar aqui revivendo todos esses momentos que foram tão importantes para a dica de agora, hoje, falar com vocês agora sobre tudo isso. Então é isso, gente. Todo mundo seguindo a dica, conhecendo, aprendendo os origamis com ela e conhecendo esse trabalho maravilhoso que ela faz. Dica, muito obrigada e um beijo. Agradeço. Um Tchauzinho. beijo e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, Dica. Tchau, gente. Tchau, tchau.